Diante das discussões cada vez mais irracionais nas redes sociais e na política do Brasil católico, torna-se essencial e urgente resgatar um mínimo de lucidez. É fundamental reconhecer os frequentes abusos da razão. Com esse discernimento, será mais fácil evitar as armadilhas lógicas que permeiam desde os debates no Congresso até os comentários nas redes sociais e mídias tradicionais. É assunto indispensável para quem valoriza a formação de uma opinião corretamente fundamentada, um antídoto contra conclusões precipitadas e análises superficiais. Fatos e questões presentes na sociedade brasileira, muito influenciada, consciente e inconscientemente, pela Igreja Católica, especialmente pela sua filosofia social arcaica contra a riqueza, levam a observar uma quantidade considerável de ausência de bons argumentos cuja persuasão, infelizmente, não se dá apenas pela lógica. A lógica não gera novas verdades, mas permite que se verifique a consistência e a coerência de cadeias de pensamento. As regras da lógica não constituem a totalidade do raciocínio. Portanto, a primeira preocupação é não enganar a si mesmo. A segunda é saber que você é pessoa muito fácil de ser enganada por si mesmo. Se gostar deste vídeo, pense em colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus contatos, para que mais pessoas possam entender o impacto dessa herança cultural maldita em nosso país. Vamos juntos construir uma mentalidade que valorize o mérito, a liberdade e o progresso. Um argumento falacioso ad hominem é aquele que ataca o caráter de uma pessoa e não o que ele ou ela está dizendo, com a intenção de desviar a discussão dos fatos e desacreditar os seus argumentos. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Por exemplo, você não leu a Bíblia, então não pode falar de religião, mesmo quando o fato de ter lido ou não ter lido não tem nenhum impacto sobre o mérito do argumento e não reforça de nenhum modo a posição do ofensor. Um exemplo clássico no sentido do liberalismo contra o socialismo é a fala de que Karl Marx foi um vagabundo, nunca trabalhou e foi sustentado pelo sogro, mesmo quando isso, necessariamente, não tenha relação com a desqualificação de suas obras. Minha esperança é que a audiência aprenda sobre esta armadilha falaciosa ad hominem muito comum e que seja capaz de identificá-la e evitá-la na prática, em suas inúmeras variedades. Conhecer e refletir sobre coisas que se deve evitar é realmente uma experiência de aprendizagem muito útil. A capacidade de analisar argumentos e perceber falácias e suas motivações também auxilia a fornecer um critério para saber quando não insistir em conversas inúteis com pessoas de caráter no mínimo duvidoso. Imagine um mundo onde só médicos pudessem falar sobre saúde, apenas advogados opinassem sobre justiça e economistas tivessem o monopólio do debate econômico. Parece absurdo, mas essa estratégia já foi usada no passado e ainda é usada hoje. Na Idade Média, a Igreja Católica restringiu a interpretação da Bíblia para manter seu domínio, desqualificando qualquer voz dissidente como herética. Hoje, no Brasil católico, os socialistas fazem o mesmo. Exemplo: quem critica impostos altos ou questiona o assistencialismo estatal é rotulado de elitista ou inimigo dos pobres. Mas por que ideologias que se dizem defensoras do povo temem tanto um debate honesto baseado em fatos e provas empíricas, no cenário de ofensa pessoal, direta ou indiretamente, baseada no monopólio do conhecimento ou no conhecimento exclusivo de fonte exclusiva? A crítica se tornaria privilégio de poucos, reduzindo o pensamento crítico a um silêncio constrangedor. Essa lógica, quando aplicada ao debate religioso ou envolvendo assunto religioso, revela uma falácia comum. A ideia de que apenas quem leu a Bíblia pode discutir suas implicações morais, sociais ou políticas. Esse argumento ignora a complexidade do conhecimento humano e contradiz a própria história da Igreja Católica, que por séculos restringiu a leitura da Bíblia aos leigos,
para manter um monopólio sobre sua interpretação. Como se libertar da manipulação religiosa? E acredite, muitas pessoas estão sendo manipuladas sem perceber como funciona essa manipulação e estão sofrendo dentro de várias denominações que temos por aí. Deus tem um infinito aqui para você. Ó. Só imagine que esse quadro é infinito. A religião te coloca aqui, ó, num quadradinho. Tu tá aqui. Tu tá aqui. Quando você sai dela, povo meu, pra fora do arraial religioso, você some dali, você sai aí do cercadinho, você cresce, você aprende com a razão. Ao centralizar a interpretação bíblica no clero, a Igreja objetivou garantir seu controle absoluto sobre a doutrina e a ordem social, impedindo que interpretações divergentes questionassem sua autoridade. Para reforçar esse monopólio, utilizou a falácia ad hominem. Em vez de rebater racionalmente os questionamentos, desqualificava moralmente seus opositores, rotulando-os como hereges ou pecadores. Assim, desestimulava-se a busca por conhecimento autônomo e consolidava-se o dogma de que apenas a Igreja detinha legitimidade para interpretar os textos sagrados. O argumento aparente era a preocupação com a ortodoxia doutrinária, mas, na realidade, tratava-se de uma estratégia de domínio para consolidar sua autoridade sobre a sociedade. Em outras palavras, qualquer um que ousasse questionar a estrutura da Igreja Católica era imediatamente desqualificado, não por seus argumentos, mas por sua suposta imoralidade ou heresia, ou falta de conhecimento para opinar. Um claro uso da falácia ad hominem para silenciar o contraditório. Essa tática, longe de ser exclusiva da Igreja Católica medieval, é replicada por socialistas do Brasil católico, onde uma suposta elite intelectual, consciente ou inconscientemente, influenciada pela filosofia social católica contra a riqueza, que não pertence ao Vaticano, se posiciona como a única intérprete da verdade dos fatos, da justiça social e da economia. O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. O que faz uma pessoa com uma casa de 17 cômodos? Nada. Por que uma instituição religiosa que detém a maior reserva de ouro do mundo, e ainda assim, raramente é questionada por isso? ¿Alguna vez se preguntó cuánto oro tiene el Vaticano? El Vaticano es el mayor propietario de oro del mundo. Tiene aproximadamente 60 toneladas, que es el 30,2% de todo el oro jamás extraído en la historia. El doble del que tienen en reserva todos los países del mundo juntos. Nos anos 80, o Panamá era liderado por um ditador vinculado com narcotráfico, violação de direitos humanos. Então, o que aconteceu com o Noriega? Ele foi indiciado, recusou a ir para o julgamento, e aí o governo norte-americano começou a aplicar uma série de sanções em cima do presidente. O presidente não reagia, porque ele dependia mais do narcotráfico, de compra de ouro e uma série de coisas. E aí veio uma força que desembarcou nas praias lá do Panamá e adentrou a cidade do Panamá com blindados e tudo mais. E ele não tinha para onde escapar. E aonde que ele foi buscar refúgio? No Vaticano. Por que será no Vaticano? Alguns especulam que muito do dinheiro do narcotráfico estava lá no Banco do Vaticano. Assim como a Igreja medieval se colocava entre o povo e Deus, os socialistas do Brasil católico se autoproclamam os únicos capazes de definir o que é ético e socialmente aceitável. Qualquer crítica ao socialismo, seja a defesa do livre mercado, a contestação dos altos impostos ou a viabilidade do assistencialismo estatal, não é confrontada com argumentos racionais, mas desqualificada com rótulos como elitista, fascista ou inimigo dos pobres. O objetivo não é debater, mas desmoralizar e silenciar. Esse paralelismo revela que o socialismo do Brasil católico, assim como qualquer ideologia que depende do controle absoluto do discurso,
não pode conviver civilizadamente em um ambiente onde o conhecimento e a informação devem ser livres, acessíveis e debatidos. A insistência em ideias falidas no Brasil católico pode ser ilustrada pela metáfora do cavalo morto. Quando um cavalo está morto, o mais sensato é desmontar e seguir o caminho de outro modo. No entanto, algumas pessoas se recusam a aceitar a realidade e continuam acreditando e contando com o cavalo morto, acreditando que trocar a sela, mudar o cavaleiro ou organizar reuniões sobre como fazer o cavalo correr trará algum resultado. Quem é que vai apostar num cavalo que morreu no meio da corrida? Lula é o cavalo morto na corrida. Da mesma forma, quando um argumento não se sustenta mais, quando os fatos demonstram sua inviabilidade e a lógica desmonta seus alicerces, aqueles que se recusam a admitir o erro não revisam suas ideias, mas atacam quem as questiona. No socialismo do Brasil católico, diante da falência econômica e social de suas políticas norteadas pela moral da tradição secular católica, seus defensores evitam o debate racional, desviando a atenção com ataques pessoais. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar do doente, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Assim como a disseminação da Bíblia rompeu o monopólio eclesiástico e inaugurou uma era de pensamento independente, o livre acesso a informações econômicas e históricas ameaça o domínio dos engenheiros sociais progressistas do Brasil católico. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. O conhecimento em sentido amplo e o entendimento dessa estratégia de imputar rótulos no lugar de argumentos são antídotos contra essa manipulação. Com relação ao Flávio Dino, então, ele é um comunista e que usa, né, o catolicismo como sendo algo que é uma plataforma. Se apenas a leitura total de uma biblioteca fosse condição obrigatória para debater um assunto, então, grande parte dos próprios católicos ao longo da história estaria desqualificada para falar sobre sua fé e ninguém poderia exercer qualquer profissão. Eu me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Além disso, também deve ser observado que, paradoxalmente, o socialista do Brasil católico não questiona a legitimidade de um ambientalista progressista que denuncia a poluição sem ser químico, ou quando um progressista critica políticas econômicas sem ser economista. Em outras palavras, um socialista católico que critica o capitalismo, o ateísmo ou qualquer outra visão de mundo deveria então primeiro ler toda a literatura fundamental desses temas antes de se manifestar, sob pena de cair na mesma hipocrisia que tenta impor aos outros. Assim como a leitura da Bíblia não é um critério absoluto de validade para discutir suas implicações morais, sociais ou políticas, não é necessário ser químico para criticar a poluição ou economista para apontar falhas no planejamento estatal, entre inúmeras outras condições. Se a leitura da Bíblia fosse condição essencial para argumentar sobre seus ensinamentos, então boa parte dos próprios católicos ao longo da história estaria desqualificada para debater sua fé. Exigir um conhecimento específico, como critério de autoridade absoluta, nem sempre é legítimo e, quando desarrazoado, comumente não é apenas ignorância, mas esconde o receio de que as ideias defendidas por quem o exige não se sustentem diante de um exame crítico real. Metaforicamente, a única saída para quem insiste em sustentar o insustentável é largar o chicote e admitir que o cavalo já morreu há muito tempo. Diante das discussões cada vez mais absurdas, faz-se importante resgatar uma dose, necessária e urgente, de lógica para o momento atual. Para isso, é preciso reconhecer as frequentes falácias que tentam desviar o foco da razão com ataques pessoais. Assim ficará mais fácil escapar das armadilhas que se espalham por todos os lugares, dos debates no Congresso
aos comentários nas redes sociais e na mídia tradicional. Ser rico, tiro não. É pecado. Fala galera, tá chegando o Mapa da Mina 2025, o evento mais importante do ano, onde eu faço minhas previsões para o que vai acontecer com a economia, com os mercados. Mapa da Mina 2025. As falácias estão em todo lugar. O conhecimento e a prudência são indispensáveis para qualquer pessoa que cultive o hábito de ter uma opinião baseada na verdade e na realidade dos fatos. Espero que aqueles que chegaram ao final deste vídeo compreendam a importância do pensamento crítico para avaliar com mais precisão as nuances das argumentações indutivas, onde a persuasão muitas vezes assume um papel central. Além disso, que reconheçam os perigos das falácias e sofismas, tão presentes no cotidiano. Este vídeo serve como alerta contra o ataque ad hominem, que não decorre apenas da ignorância, mas também da arrogância, do orgulho, do ressentimento e de falhas morais de quem, no íntimo, reconhece a própria falta de razão. Ética e moral e decência de falar o que tu considera a verdade. Então isso um professor não vai te ensinar. Ou tu aprendeu na tua família, na tua vida, ou esquece. A população ela não quer mais saber a verdade, ela quer saber a verdade que vai deixar, da bolha dela, claro, que vai deixar ela gostar, falar, nossa, esse cara fala o que eu penso. Isso. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Neste canal é destacado o que a ampla maioria dos brasileiros parece ignorar. Pessoas inteligentes não são apenas admiradas, elas também assustam. Não é porque sejam arrogantes ou difíceis de lidar, mas porque sua mera existência expõe as fragilidades da sociedade. A inteligência não oferece o conforto de uma ilusão, mas a inquietação da verdade. Enquanto a maioria busca distração e validação, o pensador profundo quer entender o mundo como ele realmente é, e isso perturba aqueles que vivem em negação. Schopenhauer percebeu isso com brutal clareza. A sociedade rejeita a inteligência porque prefere a conveniência da ignorância. Um indivíduo brilhante não apenas vê além, mas também força os outros a enxergar o que gostariam de evitar. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social medieval. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado. Busca saber mais e melhor, e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.